Olá, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Quero refletir com você uma mensagem que traz o título que está aí na descrição. Se Deus permitir, ou se Deus quiser, que é a mesma, se Deus quiser, se Deus permitir. A referência bíblica está na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 15. Vejamos: a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e passaremos lá um ano, e contrataremos e ganharemos, ou seja, teremos lucros. Veja o que Tiago, o apóstolo, está relatando na sua epístola. Então, na época do apóstolo Tiago, havia alguns ali na igreja, aonde ele apacentava a igreja de Jerusalém, os recém-convertidos judeus ao cristianismo. Tiago era um conselheiro. Agora, nesta epístola, ele vem aconselhando os novos convertidos ao cristianismo e todos que faziam parte daquela igreja. E chegou até nós. Então, vejamos. No versículo 14, Tiago nos diz: em verdade vos digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, e o que é a vossa vida é como um vapor que aparece há pouco tempo e logo se desvanece. Tiago está dizendo para esse grupo que fazem os seus planos, seus projetos futurísticos, mas não diziam, não colocavam esta expressão: se Deus permitir, nós iremos a tal cidade, nós iremos a tal cidade, e ficaremos lá um ano, e granjearemos, conquistaremos, e vamos ter vários lucros. Veja, Tiago está dizendo: o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? É como um vapor que aparece e logo se evapora, acaba, desaparece. Então Tiago aconselha, em vez de dizer isto, digam: se Deus permitir, se Deus permitir, nós iremos e faremos isso. O apóstolo Tiago não estava contra os projetos, os planos desses cristãos. Não, até Jesus nos ensinou a termos planos, a fazermos planos, projetos. Até ele nos ensinou,
Então Tiago não era contra os planos, os projetos de amanhã, não. Então o que ele era contra? O que Tiago condenou? Condenou a arrogância daqueles que diziam: nós iremos, nós faremos, nós ficaremos lá um ano e vamos ter ganho, lucros e ficaremos ricos. Nós vamos fazer isso. Mas não diziam: se Deus permitir, se Deus quiser. Nós estamos acabando o ano de 2023. Quantos já estão fazendo seus planos, projetos para 2024? Está errado? Não está errado. Mas se nós não dissermos, se esta mensagem não fazer parte do nosso conteúdo, do nosso coração, dos nossos planos e projetos, que é se Deus permitir, se Deus quiser, em 2024, iremos fazer isso, conquistar isso, iremos mudar de mudar de emprego, se Deus permitir. Não esqueça desta mensagem. Então, a atitude condenatória do apóstolo Tiago era a arrogância desses homens que diziam: iremos, faremos, ficaremos um ano, conquistaremos, ficaremos ricos, teremos grandes lucros. Era isto que Tiago condenava, a arrogância. Eles não tinham o controle das suas vidas. Nenhum de nós temos o controle das nossas vidas. Eles não tinham o controle de seus planos e projetos. Não, nós não temos o controle absoluto dos nossos planos, projetos. Não temos o controle das nossas vidas. Não saberemos se chegaremos até amanhã. Ninguém de nós sabe se vamos estar vivos o amanhã. Então nós não temos o controle de nossos planos e projetos e de nossas vidas. E como esses homens aqui da epístola de Tiago, esses irmãos ainda afirmavam: iremos para aquela ou tal cidade e ficaremos lá um ano. Se eu não sei o dia de amanhã, que dirá um ano? Se estaremos vivos? Reflita nisto. Se eu não sei se amanhã estarei vivo, o que dirá um ano? Dá uma impressão que esses homens, esses indivíduos tinham o controle, o domínio das suas vidas, dos seus planos e projetos. O homem, o ser humano, é como um vapor que aparece e logo se evapora, desaparece. É rapidinho, é como uma neblina que aparece e logo desaparece e ninguém se lembra mais dela. Ô irmão, olha o conselho do apóstolo da Bíblia Sagrada que vem até nós nesta mensagem. Aleluia! Em vez de dizer
Iremos, faremos, compraremos, mudaremos. Em vez de dizer isso, diga: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Aleluia! E hoje não é diferente. Há muitos, nos dias de hoje, que fazem o mesmo da época de Tiago. Pessoas da época do apóstolo Tiago faziam. Hoje não é diferente. Eles dizem: iremos, faremos, mudaremos, conquistaremos. Só isto. Aonde está a expressão? Se Deus permitir, se Deus quiser, faremos isso. Mas não falam. Aqueles que dizem, como esses homens, essas pessoas aqui da epístola de Tiago, da época do apóstolo Tiago, e nos dias odiernos de hoje, essas pessoas que fazem os seus planos, projetos, futuro, que esses que não dizem, se Deus permitir, são aqueles que Deus não faz parte de suas vidas e de seus planos. Veja como é sério. Veja como é sério. Aqueles que não dizem, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, são aqueles que Deus não faz parte de seus planos. Eles são soberanos, absolutos. Deus não faz parte de seus planos e projetos. E quando der errado, quando tiver o prejuízo, a perda, quando fores envergonhado, lembre-se que o erro é nosso. Eu não coloquei Deus nos meus planos, nos meus projetos, principalmente futuro, lá na frente, no amanhã. Deus precisa estar presente nos meus projetos, planos, futuro. Aleluia! Aleluia! Eu sinto Deus nesta mensagem. Ele está nesta mensagem. Coloquemos Ele nos nossos projetos, planos, em nosso futuro, que é garantia de sucesso, de vitória, de realização. Aleluia! Ele está aqui. Glória a Deus para sempre. Oh, meu irmão, deixe Deus fazer parte do seu amanhã, do seu hoje, do seu amanhã. Se Deus permitir, se Deus quiser, iremos, faremos, viveremos, compraremos, mudaremos, conquistaremos, se Deus permitir, se Deus quiser. Esta é a mensagem correta a ser vivida e pronunciada por um cristão. Então, esta expressão, se Deus quiser,
é alinhar as nossas ações, planos, projetos com a vontade divina, com a vontade de Deus. É uma aliação, é aliar, é ligar as minhas ações, os meus planos com a perfeita vontade de Deus. Veja, é uma total dependência de Deus para meus planos, projetos, principalmente para o dia de amanhã, futuro. Nós devemos dizer, se Deus permitir, se Deus quiser. Eu falando isso, vivendo isso, encarnando isto, eu estou dependendo de Deus. Eu estou puxando Deus para os meus planos, projetos do dia de amanhã. Não entro sem Ele, porque é garantia de fracasso, de ter uma desilusão gigantesca, ficar entristecido pela derrota. Ah, meu irmão, Deus não pode ficar ausente dos meus planos e projetos, dos seus planos e projetos. Então coloque ele sempre dizendo, se Deus permitir, se Deus permitir, se Deus permitir. Aleluia! Glória a Deus para sempre. O apóstolo Paulo teve o mesmo raciocínio bíblico de Tiago. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 7, Paulo almejava viajar até a cidade de Corinto para rever os irmãos que ali estavam. Ele almejava, e ele escreveu dizendo, eu irei ter convosco, se Deus permitir. Veja o que o apóstolo Paulo afirmou, eu irei ter convosco, se Deus, o meu Deus, permitir. Ele não só desejava ir ver os irmãos, ele desejava ficar lá em Corinto com os irmãos, porque Paulo era um apóstolo cheio do amor de Deus pelos irmãos, pelas ovelhas, pelos cristãos. Mas veja o que Paulo nos ensina, junto com o apóstolo Tiago, se Deus permitir, eu irei ter convosco. Paulo não ousou dizer, eu vou até vocês, irmãos de Corinto. Não, Paulo não era arrogante. Paulo dependia de Deus para o seu amanhã, para o seu hoje e para o seu amanhã. Por isso ele usou a mesma expressão, se Deus permitir. E quem somos nós para dizer, eu vou, eu faço, eu desfaço? Quem somos nós, se Deus não permitir, irmão? Nem o olho nós abrimos. Não mexemos nem as mãos, nem pés. Se Deus não permitir. Dependemos dele
sempre que é melhor. Aleluia, aleluia. Capítulo 4, versículo 15. Veja o que Tiago afirma. Veja, em lugar disso, deveis dizer, deveis dizer, se o Senhor quiser, ou se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, e se vivermos, se o Senhor quiser, se estivermos vivos, e faremos isto ou aquilo. Veja, Tiago nos garante, através da Escritura, esta mensagem. Em lugar do que deveis dizer, iremos e faremos, compraremos, passaremos um ano lá na cidade, conquistaremos, teremos lucros lá. Em vez de dizer isso, dizeis se o Senhor, deveis dizer se o Senhor quiser. Se estivermos vivos, iremos e faremos isto ou aquilo. Então, meu irmão, guarde esta mensagem. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós iremos e faremos e conquistaremos. Não esqueça, não deixe Deus de fora de seus planos, projetos, sonhos, anelos. Não deixe, não sejamos arrogantes. Não sejamos arrogantes como eles fizeram. Guarde esta mensagem em teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.